Vamos continuar falando aqui sobre a relação com o poder. Agora vamos tratar um pouquinho da relação atual dos brasileiros com o poder. A impressão que eu tenho quando me deparo com alguns vídeos da internet é uma impressão interessante que eu acabo colhendo de um número maior de vídeos. Qual seja essa impressão? De que há um cego conduzindo os outros cegos. Então, ninguém vê nada e todo mundo está nessa caminhada. Essa caminhada aí dos brasileiros com relação ao poder, que eu estou dizendo, é que esses mecanismos da internet, de vídeo, de explicações, trouxeram para os vídeos, para as explicações, qualquer pessoa. E quando eu falo que um cego conduzindo outros cegos, é que as pessoas que atingem um grau de popularidade nesse meio aí, no YouTube, ele na verdade, na maioria das vezes, ele não tem conteúdo nenhum, ele não compreende nada, há uma pregação de golpes de Estado, uma pregação de que o poder executivo deve sobrepor ao poder legislativo, há ataques pessoais aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ataques pessoais a deputados e senadores e ataques pessoais ao presidente da República. Vamos imaginar aí os poderes. Então nós temos 3 poderes. Legislativo, o legislativo ele é coletivo e no Brasil ele é bicameral, na esfera federal. Bicameral, então, Senado e Câmara dos Deputados. Para o legislativo praticar algum ato, ele precisa do quê? Esse ato legislativo, para ele elaborar e aprovar uma lei, ou para processar e aprovar uma lei, ele precisa de que passe o projeto de lei pelas suas casas. Não. Existem comissões antes, como a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Redação. Então, esses textos têm um trâmite processual até chegar no plenário para ser votado, aí se converter em lei. Então, a lei a que todos nós precisamos obedecer, ou obedeceremos, ou obedecemos, né, se for aprovada, essa legislação aí é elaborada por esse órgão coletivo com 2 casas. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Depois, abaixo dele, nós temos a Presidência da República, que é um dos poderes do Estado, com uma só pessoa dirigindo, que é o Presidente da República. O Presidente da República, ele monta uma equipe que ele governa. Então, a equipe de ministros do governo federal é o primeiro escalão de funcionários que o chefe do executivo reserva para lhe ajudar nessa administração e governança, ou depois explica o que é governabilidade. Então, para ele praticar essa governança, ele se vale então desses poderes. Isso é muito interessante. Partindo agora para o último órgão, que é o poder judiciário. O poder judiciário, então, na sua cúpula, ele tem o quê? O Supremo Tribunal Federal com 11 ministros. Esses 11 ministros, eles vão processar e julgar alguns casos concretos, aplicando a legislação, porque existe aí um conflito de interesses. Alguém provocou o judiciário e o judiciário vai resolver esse conflito de interesses. Então, o legislativo elabora a legislação, o executivo aplica a legislação com uma faixa de governança aí, ou seja, ele investe uma parte da receita do Brasil onde ele bem entende, certo? E sabendo que uma parte é dedicada, já é destinada à educação, então a saúde é outra parte. Então, existe já uma pré-determinação desses investimentos. E o presidente da República, com seus ministros, procura administrar isso daí. Mas não são só os seus ministros, existem os funcionários públicos federais,
né? Então, o governo federal tem a função de arrecadar os impostos e aplicar eles, distribuindo, entregando para os dois poderes, para eles pagarem os seus membros, etc., e fazerem as suas despesas. Então, tudo isso daí. Então, o governo federal, através do presidente da República, com essa função. E o judiciário, que deveria processar e julgar aquelas lides, aqueles litígios que chegam até ele deveria processar e julgar aquilo ali. Analisando friamente esse quanto, essa atividade, essa função de cada poder, a gente denota que há aí uma falha grave, existe invasão de poderes aí. Algumas invasões são permitidas, certo? Então, o poder, quem que julga o presidente da República em caso de impeachment? Um misto entre o Supremo Tribunal Federal e as duas casas legislativas. Uma prova e a outra processa, né? Então existe o impeachment do ministro Supremo, então existe também o misto aí para julgar ele. O ministro do Executivo também pode sofrer impeachment, certo? Então, e os membros do Legislativo são cassados. Toda essa estrutura é para evitar o quê? Esses conflitos. Os cegos que conduzem os outros cegos não sabem nem isso, nem essa base. Eles não têm essa base. Então acabam apregoando golpes de Estado, coisas absurdas, acontecimentos absurdos, que o pobre coitado lá, que nós estamos chamando aqui de cego, ou a pessoa sem discernimento nenhum, acaba achando, às vezes acha que o Brasil está... na iminência tem um golpe de Estado. E não está acontecendo nada disso. É um conflito aqui, outro conflito ali, e isso acaba acomodando a situação dos poderes. Nós temos muitos youtubers que estão sendo presos porque estão incentivando os demais, as pessoas que lhe assistem, a praticarem crimes. O cidadão comum não pode armar contra a democracia ou tentar derrubar o regime democrático. Isso não existe. O pensamento de alguns cegos, essas pessoas que não gostam de intelecto algum, de conhecimento sobre o Estado, o funcionamento do Estado, acabam fazendo pregações prejudiciais. Então, um cego não pode conduzir outros cegos. É preciso, povo brasileiro, estudar um pouco, aprender um pouco, certo? Isso exige o quê? Exige um pouco de tempo. Ao invés de ficar aí dedicando o seu tempo a esses vídeos, procure estudar um pouquinho, compreenda melhor o funcionamento do poder, porque cada um tem uma receita para exercício do poder. Não. O poder, o exercício do poder, ele é controlado, é regulamentado pela Constituição Federal, que determina quais são as atividades do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário. Trata da relação deles, trata de limitar a atuação de cada um deles, né? Então esse vídeo, ele tentará trazer esclarecimentos sobre isso daí. Nós temos um curso também de ciência política, assistam, certo? Muito obrigado.